BBB? Bora! Vamos entrar na casa? BBB. Bora! BBB? Big Brother 3B? Brasil. A gente começa falando o seguinte, gente. Tá rolando uma treta entre Zilu e Dado Dolabella. Eita! The Camargations? Tá rolando uma treta Começou. por conta de Vanessa Camargo. Mas é uma família que não briga. É uma família muito unida. Essa família é muito unida. Não é, menino? E também Muito O oriçada. que rolou foi o seguinte, gente. Zilu fez uma publicação em suas redes sociais. Ela não marcou o dado, mas o dado está ali marcado. Né? Oi, meus amores, como vocês estão? Tô passando aqui porque, como mãe, acho importante enfatizar que ninguém tem autorização para falar em nome da Vanessa. Vou ler de novo. Que ninguém tem autorização para falar no nome da Vanessa. tá super marcado. A não ser a equipe dela, por intermédio da assessoria e dos canais oficiais do Instagram e do Twitter. Então fiquem de olho, porque qualquer manifestação aqui fora de pessoas próximas a ela não refletem necessariamente a opinião da Vanessa, que vai se manifestar sobre todos os assuntos aqui fora, aqui que foram tratados no reality quando ela sair de lá. Isso. Viu? Viu, Dado Dolabella? Né? Viu? Viu, Dado Dolabella? Aliás, seria muito interessante se tivesse em caixa alta aqui. Ninguém tem autorização, se ela tivesse colocado, né? Em caixa alta. Mas assim, verdade seja dita. A Camila Camargo também fez um depoimento, né, no Instagram, né? Ah, ela fez? Fez. Eu não vi, tia, conta pra gente. Então, eu posso até ver aqui, mas eu vi que ela fez uma declaração em nome da irmã, falando que a irmã era isso, aquilo, A aquilo favor da outro. Vanessa. A favor da Vanessa. Mas que tá pegando é o Mas seguinte. com certeza não é em relação à filha, Não, em não si, é, né, do menino. Dado, né? Sabe por que não é? Porque o Dado, o que acontece? Quando o seu advogado se chama Dado Dolabella, fica difícil. Não fica fácil. Eu já até comentei verdade. aqui há um tempo atrás o seguinte: tem gente que tá dentro do BBB que perde o jogo, que já tá ruim, piora, aliás, porque quem tá aqui fora, ao invés de ajudar e defender, piora tudo. É, tem gente verdade. aqui fora que não ajuda, né? Então, o Dado Dolabella, se ele acha no mundo dele que ele tá ajudando a Vanessa em alguma coisa, meu querido, fica quietinho que vai ser melhor. Meu pai tinha uma frase muito boa, ele dizia assim, ó, muito ajuda quem não atrapalha. Isso. Olha, é ótimo. verdade. Essa frase é fantástica, acho que serve pra ele, né, ó. Eu tô super do lado da Zilu nessa, porque o Dado Dolabella não representa a Vanessa. Então o Dado Dolabella fica falando, porque o Davi é assediador, porque o Davi é isso, porque o Davi é aquilo. Fica lá atacando um monte de coisa. Teve essa cena do Davi com a Isa, que deu uma maior repercussão nas redes sociais, mas a própria edição do programa, quando colocou essa cena, colocou de uma forma que não foi pro lado do assédio. Mas colocou lá, ó, depois da gira regional vem aí adultério regional. Por muito menos o MC Guimê foi expulso. Marcou o Boninho. Ele falou. Botou o Carelli no meio. Botou Olá, o Carelli no Nossa meio, Senhora. fazenda. Jesus! Entendeu? Entendeu? Aí você quer uma pessoa dessa, quando você tá confinado, te verdade. defendendo? O que o Carelli tem a ver com isso? Amigo, Entendeu? tenta explicar. Aliás, falando em Carelli, eu vi uma pessoa colocando uma cena do Dado brigando com o Theo Becker e a pessoa falou assim, imagina, o tempo inocentando o Theo Becker. É. Que eles brigaram muito lá dentro, né? Ó, Quando eles a estavam Camila Camargo falou o seguinte: como todos nós, Vanessa está em um processo contínuo de evolução e aprendizado. No BBB, os participantes não possuem a clareza de perspectiva que temos aqui fora. Emoções e pensamentos muitas vezes se tornam confusos e entrelaçados. Aí é um texto enorme, assim, mas ela segue Mas defendendo também a irmã. colocando sobre assim, olha, ela tem pontos Sim. a evoluir, colocando dessa forma. humana, né? Ninguém dali dentro é perfeito, gente. E aí... Nem aqui fora, né? É, Quem dirá? E aí a outra coloca Dado como se fosse uma coisa. O Dado coloca a Vanessa como se fosse uma coisa assim. Não, a Vanessa tá certa. O Davi que... E não Gente, tá. não. E ele se coloca nesse lugar também, como se ele fosse o arauto da retidão e tudo que ele fala tá, é isso Tudo aí. que ele fala tá assina certo, embaixo. né? O Dado Dolabella. É verdade. Entendeu? Não dá, gente. Viu, Dado? Não tem condições. Não tem uma pessoa pra avisar. Aí ele falou que o Davi machucou ela, né? Naquele escorregão. Menino, teve essa cena, né, deles brincando lá de pique-bandeira, que eles chamam de pique-bandeira, eu acho. Pega-pega, né? Que é o pega-pega. menino, tava lá brincando. Teve um carrinho ali, Aí né? rolou essa situação, a gente tem até um vídeo pra mostrar, se quiser colocar. Que foi uma brincadeira. Aí colocou como se fosse uma agressão. Gente, Já não. começou a pedir expulsão? Pediu. Ele subiu o hashtag, Olha lá, ó. tudo? Sem querer ou não, machucou a menina.
E vocês fazendo piadinha, vocês saíram direto do umbral. Meu Deus, ele tá pesadão, hein? Ele não tava evoluído, gente? Ele tá Mas é que pesadão. a galera, em vez de jogar, eles querem imputar culpa em todo mundo. É verdade. Que é o lance do Calabreso. Olha, vai lá. Calabreso tá loucura. falando que você é gordo e não tem nada a ver Verdade, com isso. não tem Depois nada a a ver. gente sabe, porque o Lucas próprio falou. Agora é a mesma coisa. O Dado tá querendo colocar aí uma culpa no Davi que não tem. Aqui foi uma Enfim. brincadeira. Antes da gente entrar de vez na casa, Claro. eu quero fazer um link do programa de hoje com o de ontem. Legal. Porque ontem foi muito interessante, né, que a gente exibiu uma entrevista exclusiva do nosso amigo Thiago Rocha com a digital influencer Carla Prata. E além de falar sobre carreira, sobre sonhos, a rainha de bateria da Acadêmicos do Tucuruvi, ela fez revelações sobre a saúde dela, né? E ela contou como lida com uma doença autoimune, né, com uma doença rara, Mastenia gravis. Miastenia. Mastenia gravis. Miastenia. Ok. E aí a gente vai rever esse trecho agora e vai entender um pouquinho mais a respeito dessa doença. Roda aí. Eu acho que esse seu depoimento vai ser um alerta, inclusive, para muitas mulheres que estão assistindo o programa nesse exato momento. Eu descobri que eu tenho miastenia gravis, que é uma doença que ela afeta os receptores de acetilcolina. Eu vou tentar resumir, tá? É uma doença neuromuscular que não tem cura. Para a gente conversar, para a gente comer, para a gente andar, para a gente mexer a cabeça, para a gente respirar, a gente precisa que a acetilcolina entre no músculo. Se ela não entrar, a gente não faz o movimento, a gente perde a força. Depois de um estresse muito grande, foi que a minha doença foi desencadeada. Aí meu olho, um certo dia eu acordei e não abri o olho. Meu Deus. Fiz o exame, eletroneuromiografia, que é um exame terrível. Tem um exame que dá choque, sabe aqueles choques que foi tipo choque de policial? Sim. Então, dá choque em todos os músculos do corpo para poder medir lá. Enfia uma agulha em sabe, uma agulha para poder medir alguma outra coisa lá. E aí deu que a minha miastenia ocular tem muita a ver no olho, né? E na parte da deglutição também. Eu já operei, eu tive um tumor, eu me trato na medicina integrativa. Então, assim, são milhares de comprimidos todo dia, mas eu prefiro. Por quê? Porque eu já tomei muita cortisona durante muito tempo. A cortisona é o remédio mais tranquilo, viu, para quem tem miastenia. É balinha de criança, porque os outros, gente, são pesadíssimos. Graças a Deus eu nunca precisei. Viu só, gente? É isso. Que bom, né, que ela tá em remissão, né? Pois é. Sim. Já tá conseguindo regredir aí com a doença. E apesar de ser pouco conhecida, a miastenia gravis também traz impactos à vida de quem passa por isso, né, dos pacientes. Como contou a nossa querida Carla Prata aqui no VT, na entrevista pro Thiago. Aí a gente foi atrás de uma médica para entender um pouco mais. A neurologista, a doutora Mirella Fazito, vai explicar como essa doença age no corpo humano. Veja aí. Miastenia gravis, ela é uma doença autoimune, rara, e que decorre normalmente de fatores genéticos, epigenéticos e dos próprios fatores ambientais. Acontece a formação de um anticorpo contra o receptor de acetilcolina. A acetilcolina é um neurotransmissor que age alimentando a musculatura, né, essa resposta à musculatura depois do impulso nervoso. Então, o que acontece é que esses pacientes, quando eles estimulam um pouco mais, quando eles têm um esforço um pouco maior, eles apresentam essa fadiga muscular e uma fraqueza muscular. O quadro clínico ele é muito variável, então existem o que a gente chama de formas oculares, onde o paciente já abre o quadro com sintomas de queda palpebral, sintomas de divisão dupla, por dificuldade da movimentação ocular. Existem aqueles pacientes que só têm esses sintomas, existem pacientes que apresentam sintomas generalizados, então com déficit de força da musculatura proximal, então eles têm uma queixa de dificuldade de manter o braço elevado, dificuldade de sentar e levantar, na verdade de levantar de lugares mais baixos, dificuldade de subir escadas, porque a fraqueza ela é muito mais característica na parte proximal da musculatura. Além disso, dificuldade da fala, eles começam a ficar com uma dificuldade de articular a palavra, como engasgos, que a gente chama de disfagia, uma fraqueza da musculatura do pescoço também pode acontecer. O diagnóstico da miastenia ele é feito a partir do sintoma físico, do quadro clínico desse paciente, dessa queixa. A gente pode fazer o teste do gelo, muitas vezes, quando ele chega com essa queda palpebral, a gente coloca o gelo na pálpebra e normalmente ela abre.
Além disso, a gente faz o exame que chama eletroneuromiografia, que é um exame que vai avaliar essa resposta do nervo para a musculatura e a resposta da musculatura a partir desse impulso nervoso. Tem também importância realizar os exames de sangue. Existe um anticorpo, que é o anticorpo anti-acetilcolina, que ele pode estar positivo em cerca de 85% desses pacientes. Além disso, a gente faz a tomo de tórax para descartar a presença de timoma. Timoma é uma glândula que participa do nosso sistema imune, então a gente nasce com ela e ela vai diminuindo no decorrer dos anos. Normalmente, cerca de 20 ou a 40% desses pacientes mantém essa glândula grande, ativa, o timoma, uma hiperplasia, um aumento dessa glândula, e ela pode muitas vezes piorar, atrapalhar e causar mais sintomas nos quadros dos pacientes miastênicos. Esses pacientes podem apresentar uma complicação que é a chamada crise miastênica, onde os sintomas são muito agudos e esses pacientes entram em crise. É muito importante o tratamento rápido nesse quadro, porque eles podem apresentar até dificuldade respiratória, necessitando de intubação. Então, o acompanhamento contínuo é importante, o cuidado é importante. Existem medicamentos que nós chamamos de anticolinesterásicos, existem também os corticoides, os imunossupressores e os outros medicamentos mais recentes, que são os chamados anticorpos monoclonais, todos com ação nessa parte do sistema imune, impedindo a ação desses anticorpos, a formação desses anticorpos. Que importante, né? Nossa, muito esse alerta bom. que a doutora faz. Aliás, obrigada, doutora Mirela Fazito, pela explicação, né? Pela ótima explicação. Para entrar em contato com a doutora, é só segui-la no Instagram, @minutoneuro_oficial. @minutoneuro_oficial. E que papo bom que você teve com a Carla, né? Você gostou? Eu gostei. Eu também gostei. Você faz ótimas entrevistas, Ti. Você é muito E é interessante porque fica esse alerta também, para que as pessoas entendam um pouco mais. São doenças raras, mas Verdade. infelizmente não são impossíveis de acontecer, como é o caso dela, né? Pois é, quando famosos explicam e abrem o coração para falar, eu acho que cada vez mais a gente vai atrás de buscar e fazer os exames. Eu me lembro mesmo, a endoscopia, quando a Simoni teve o diagnóstico, não é? O quanto ela bateu e falou, gente, não deixem de fazer endoscopia, colonoscopia, que é um exame que muitas vezes as pessoas deixam, não está dando nada, tal, não sei o quê, mas tem que se fazer. É. Então, eu acho que a televisão tem esse papel, não só de entreter, mas de informar também. E de alertar, né? Não é? É isso aí, legal. E é importante, né? Porque, por Muito. exemplo, eu tenho blefaroespasmo, que é uma distonia muito parecida com a miastenia, Olha. né? Que meu olho fecha, aquelas coisas tudo. Mas aí, você vem na TV e fala, quanta gente falou assim pra mim, nossa tia, eu também tenho, achava que era um tique nervoso. E não é um tique nervoso e tem tratamento até no SUS. Você pode fazer o que eu faço em consultório, mas você pode fazer no SUS também, que é a aplicação da butolímica lá, pra segurar o músculo pra ele não fechar. Olha Muito só. bom. Né? Então, assim, aí a pessoa vê, né? Fala assim, nossa, então, se a pessoa que tá na TV tem também, eu posso ter, eu vou atrás também, né? Então, E que importante você desmistifica, falar né? sobre esse tratamento no SUS, né, tia? Porque verdade. é o que justamente leva acesso a todos, É né? verdade, Liane. Muito bom. Liane. Muito bom. Bom, eu vou dar um recadinho e já volto pra gente. Aí a gente entra na casa mesmo. Combinado. Aí nós desce a língua na turma. Eita, que teve Eita. eliminado, previsível. Terminação, pois é, Coitado, mas um né? discurso legal do No Tadeu. menino discurso grandão. É, menino. Caiu né? no paredão errado, né? Caiu super no paredão errado. Não gente. é, eu achei Super. que ele caiu no paredão errado. É. Mas falamos, né? Tá bom.